Olá, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Nós vamos dar continuidade à nossa leitura no dia 18, capítulo 18. Mas antes, vamos orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, fala conosco, meu Deus, através dessa leitura. Nos mostra, meu Deus, o que o Senhor quer de nós, aonde nós devemos mudar, como nós devemos agir a fé. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Capítulo 28 diz assim: sabe o que mais agrada a Deus? Uma pergunta. Aí a autora diz assim: quando penso em como ser mais linda aos olhos de Deus, reflito sobre as coisas que faço quando quero ficar bonita para o meu marido. A princípio penso logo na aparência. Cuidar do cabelo, das unhas, da maquiagem para ficar lindona. Mas quando penso um pouco mais, vejo que não é só isso. Se sou uma esposa chata, que só reclama e que envergonha o marido diante dos outros, do que adianta estar linda por fora? Posso garantir que ele não vai me achar nada bonita. A beleza perde todo o brilho e desaparece diante do mau comportamento. Há outras coisas que podem realçar ou apagar minha beleza. Para meu marido, se ele não gosta de amarelo, por exemplo, essa é uma cor que vou evitar. Minha roupa pode ser a mais linda possível, mas se for amarelo, com certeza ele vai torcer o nariz ao me ver. Com o nosso Deus é muito parecido. As pessoas tentam agradá-la com o exterior, com a religiosidade. Porém, no fim das contas, Deus não está contente e nunca estará. Pois não são essas coisas que ele valoriza. Não importa o tamanho do esforço, só é possível agradá-lo fazendo o que ele aprecia e evitando o que o desagrada. Simples assim. E o que agrada tanto ao nosso Deus? O que fazer para agradá-lo? Vou lhe contar este segredo. Ele se agrada quando usamos a fé e vivemos por ela. A fé é o segredo. Fé é o que agrada ao nosso Criador. Veja o que a palavra de Deus diz sobre isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador do que os buscam. Hebreus 11, versículo 6. Aí ela diz assim: Senhor, peço-lhe agora que me ajude a colocar em palavras a profundidade deste assunto. Segredo de hoje: use a sua fé. Lembro que quando comecei a conhecer mais sobre Deus, ouvia falar muito sobre fé. Escutava frases como: é preciso andar na fé, você tem que ter fé, ou fé é a certeza de algo que você não vê. Tudo bem, eu entendi a importância da fé e sabia que ter fé era crer. O conceito me parecia claro, mas a minha dificuldade era como colocar aquilo em prática. Como realmente viver na e pela fé. Na fé e pela fé. Esse é um ponto crucial. Isso não se resume em falar, eu vivo pela fé. Nem apenas saber que sem ela é impossível agradar a Deus. Isso é bem profundo e você vai entender que essa fé é usada diariamente. Ela tem que fazer parte do nosso viver e é primordial em nosso relacionamento com Deus. De quem é essa voz? Viver pela fé é ir contra tudo que não provém de Deus. Sentimos, pensamos, vontades e emoções que brotam a partir dos desejos de nosso instinto e coração. A fé deve ser usada em todos os momentos de nossa vida, em momentos difíceis ou não. Agora, quero mesmo falar sobre como a fé deve ser utilizada para eliminar as forças do inferno em nossa mente. Todos os dias somos assaltados por pensamentos ruins e vozes pessimistas que cochilam em nossos ouvidos. Já falamos sobre elas e sobre como transmitem ideias que têm o objetivo de nos imobilizar e nos impedir de viver de maneira que agrade a Deus. Querem nos fazer reféns de nossas próprias emoções. E elas dizem: por que você insiste?
isso não vai dar certo. Você já reparou como sua amiga tem ignorado ultimamente? Tem certeza de que vai dar essa sugestão? As pessoas não vão rir da sua cara. É melhor ficar em casa, se sair pode ser assaltado ou coisa pior. Tudo isso é muito sutil e às vezes nem nos damos conta do quanto essas frases nos influenciam. Então, viver pela fé. Eu vou até falar algo assim para vocês que no nosso grupo que nós temos de oração, nós temos falado sobre isso, sobre viver pela fé. Muitas das vezes nós sentimos algo, meu coração tá angustiado, parece que alguma coisa vai acontecer. Isso não é fé. Viver pela fé é totalmente diferente. E isso são coisas que o diabo coloca pra gente viver pelo que sente. E nós não podemos viver pelo que sentimos. Nós temos que viver pela fé, né? E viver na fé. Diz assim, continuando. Certa vez recebi um e-mail, ela contando, né? A autora, de uma leitora do blog que estava muito sentida. Algo havia acontecido entre ela e suas amigas. E aquele fato a fez se sentir desprezada e ignorada pelas outras. Sem esclarecer nada com as amigas, ela começou a ser bombardeada de pensamentos do tipo: está vendo? Elas estão se juntando contra você. Diziam-se amigas, mas agora ficaram unidas contra você. Justo você que sempre fez tudo pela amizade delas. E assim a coisa foi longe. Eram tantos os pensamentos ruins que ela começou a ficar com muita raiva de suas amigas que até explodiu e brigou com todas. Quem nunca se sentiu bombardeada por pensamentos assim, que atire a primeira pedra. Na televisão vemos muitas tragédias que acontecem por causa de pensamentos acusatórios, desse tipo que induzem as pessoas a fazerem loucuras. Olha aí a oportunidade que temos de usar a fé. Através da fé, entendemos que não vemos o diabo, mas temos a certeza de que ele é que lança esses pensamentos. É ele que bombardeia nossa mente com ideias tão ruins que, se não usarmos a fé, acabamos caindo em suas ciladas. Esses pensamentos geram sentimentos, e esses sentimentos geram atitudes. Essas atitudes nos levam à destruição de nós mesmas e das pessoas ao nosso redor. É isso que chamo de um cafezinho com o diabo. Um dia eu tomei esse cafezinho com o diabo. Sabe quando começa a vir os pensamentos e você também começa até a dizer assim: poxa, meu Deus, mas isso é injusto. Poxa, meu Deus, mas assim. Você não está conversando com Deus, você está conversando com o diabo. Quando eu descobri que eu fazia isso, eu não quis mais. E aqui vai ser ensinado, né? Ela ensina como fazer. Como não conversar mais com o diabo. Mas eu conversava. Quando eu me sentia injustiçada, quando eu ficava com raiva, quando eu ficava preocupada, ansiosa, triste por uma situação que eu não sabia como resolver, eu ficava ali. Em vez de eu dobrar os joelhos e pedir ajuda de Deus, eu ficava pensando, chorando. Poxa, meu Deus, assim, ai, que injusto, não. E eu tava conversando com o diabo, né? Tomando esse cafezinho com ele. Olha só. Precisamos usar a fé para nunca tomarmos cafezinho com o diabo. Vivendo na fé. Vivendo na fé, estamos em constante vigilância de nossos pensamentos e tudo que nos vem à mente. Veja que não podemos dizer que colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida quando cedemos a ideias ruins. São nossos instintos que estão ocupando o primeiro lugar. Sejamos sinceras, quantas de nós não agimos assim de vez em quando? Tenho visto todo tipo de mulher, meninas, jovens, mulheres maduras, recém-chegadas nas igrejas, obreiras de longa data, se rendendo a emoções negativas e sentimentos destruidores. Elas se deixam dominar pela ansiedade, pela insegurança, pelo medo e por aí vai. Recebem tudo o que vem em suas mentes sem se dar conta da procedência.
Para piorar, deixo essas malditas ideias entrarem em seu coração. Não foi à toa que fomos aconselhadas da seguinte forma. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja que vigiar vem antes mesmo de orar. Vigiar é lutar contra os pensamentos destrutivos que tentam povoar nossa mente. É algo que precisamos fazer a cada segundo de nossa vida. Você não permite que ideias, pensamentos e sentimentos gerados pelo diabo ocupem espaço em sua vida. Geralmente, quando começo a ter certos pensamentos que geram sentimentos estranhos, eu me pergunto assim: de quem é essa voz? É de Deus? E logo chego à conclusão óbvia. Veja este versículo que exemplifica bem disso. Bem isso. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. João 13:2. Como você acha que o diabo colocou no coração de Judas que ele traísse o Senhor? Foi através dos pensamentos. Ele lançou os pensamentos, Judas não vigiou, aceitou no coração e logo agiu de acordo. Muitas pessoas julgam a Judas, mas na vida real agem como ele. Então, na realidade, é assim que começa, né? Quando nós não vigiamos, começa aqui. O diabo lança uma seta, pensamentos. É tipo assim, aquela mulher ciumenta. Ele tá me traindo, ele só vive no celular. Ali, ela fica ali, ó, deixando o diabo comer a mente dela. Quando ele já comeu a mente dela, ela começa a ficar com raiva. Ai, ele fez isso, eu vou brigar com ele, eu vou desmascarar ele. E aí ele vai e acaba fazendo o que é errado. Ela acaba fazendo, né, o que é errado, porque ela se deixou dominar pelos sentimentos, pelo que ela sentia, começando na mente. E aí, continuando. Deus não fica sussurrando frases destruidoras na nossa mente. Olha como identificar quando é Deus e quando é o diabo. Deus não fica sussurrando frases destruidoras em nossa mente. E se essa voz não é de Deus, é de quem? Quem está por trás dessas ideias que querem nos colocar para baixo, nos deixa depressivas, nos leva a atitudes que nos destruirá e nos faz sentir como se fossem lixo? É o diabo, né? Medite neste versículo abaixo e veja se compreende. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pois é, amigas, eu ou você, tudo o que ele quer é nos devorar. Já percebeu que às vezes esses pensamentos ruins são tão fortes e tão altos em nossa mente que parece mesmo que estamos lidando com um leão rugindo ao nosso redor? Pois é, não parece, mas estamos na realidade lidando com esse leão. Há algumas semanas, mesmo eu meditando, orando, eu passei por algumas situações, algumas dificuldades. E o diabo estava tentando me oprimir, me entristecer, me abater. Ele queria que eu olhasse para o problema, ele queria que eu olhasse para o que eu estava passando. E teve um dia, como eu já aprendi, né, que sempre eu ia em oração, eu estava indo, só que eu não estava sabendo como orar. Eu estava só falando, ai meu Deus, eu estou me sentindo assim, eu não sei o que fazer. Eu estava assim. Mas teve um dia que Deus me esclareceu, né, na palavra que eu estava meditando, Provérbios que eu estou meditando, junto com a outra meditação que nós temos, né, da folhinha do mês, dos obreiros. E ali aquela palavra me abriu os olhos. E eu falei assim para Deus, meu Deus, se o Senhor vê alguma injustiça em mim, então me ajuda. E aí na palavra falava também sobre a sinceridade. E aí eu comecei a falar para Deus, Senhor, eu me sinto assim, eu sei que o diabo quer que eu me sinta assim,
Eu sei que a tua palavra diz que o justo vive pela fé. Então, me ajuda a entender qual é o propósito. Eu tenho um sonho, eu tenho sonhos e eu gostaria de assim. Eu fui falando para Deus, mas Senhor, qual é a tua vontade? Aí eu lembrei do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, que seja a tua vontade, mas que a tua vontade eu venha aceitar. Eu não quero rejeitar a tua vontade, eu quero te servir, eu quero ser serva. Então o que um dos meus sonhos que eu quero que seja para te servir também, para eu ajudar o meu próximo, para eu fazer algo de bom pelo meu próximo. Se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, então que isso também seja para amar. E mais para frente eu vou contar para vocês esse testemunho que Deus fez, né? E tá fazendo ainda, porque ainda não finalizou, por isso que eu não posso contar ainda. Mas eu tomei essa atitude, eu fiz essa oração. E no dia X, eu fiz o que tinha que ser feito, eu agi a fé, porque a fé não é só eu esperar, né? É oração, é orar mais ação. Então eu agi e entreguei na mão dele. E por incrível que pareça, o resultado que saiu foi assim inesperado. Eu não esperava diante de Deus, eu não esperava. Eu esperava que fulano, ciclano conseguisse, mas eu não. E ali Deus fez eu lembrar daquela oração que eu fiz. Esse é o meu propósito para você. É sim, o cuidar de outras pessoas. Mas e se eu tivesse deixado me consumir pelo aquele sentimento de incapacidade? O que seria que não teria acontecido? De repente eu ia ficar ansiosa, porque a gente sabe que as emoções fazem nós ficarmos ansiosas. A ansiedade é a preocupação pelo futuro. A depressão são coisas do nosso passado, né? Então, na realidade, estava tudo ali junto. Eu estava triste porque eu podia ter feito diferente e eu estava preocupada com o que eu iria fazer. Mas eu lancei com a palavra, aí eu usei a palavra, meu Deus, a tua palavra diz, lançai sobre vós toda a vossa ansiedade, lançai toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de mim, que eu tenho que lançar nas tuas mãos. Tua palavra também diz, não andeis ansiosos com o dia de amanhã e tal. Então, meu Deus, me ajuda. E depois que eu fiz isso, eu tive paz e eu aprendi que a vontade de Deus me dá paz. E tudo foi se encaminhando, tudo foi se encaixando. Eu fui desenvolvendo. Aquilo passou, mas porque eu agi a fé. Uma oração faz muita diferença, com sinceridade e verdade. Eu não sei o que você está passando, mas se você falar com Deus, pedir essa ajuda, não deixar se envolver pelo que você sente, sabe? Pelas circunstâncias, Deus ele vai ajudar você. Vamos continuar. O pior cafezinho. Acredito que você já tenha entendido que esses pensamentos vêm diretamente da boca do diabo. E o que acontece quando damos ouvidos a essas setas malignas? Para responder, vou dar um exemplo corriqueiro para as mulheres. Imagine esta cena. Você vai sair para o almoço com as suas amigas. Depois de se acomodarem e fazer o pedido, você pede licença e vai à toalete. Quando volta, percebe que as duas estão rindo e cochichando. Então vem um pensamento. Olha só elas, tão amiguinhas, de que estão rindo tanto? Por que me deixaram de fora? Pelo jeito não precisam da minha amizade. Então você volta para a mesa e elas estão tão envolvidas na conversa que se esquecem de lhe incluir e continuam conversando animadas e rindo sem parar. A voz retorna. Está vendo só? Foi para isso que você veio, para ser humilhado e desprezado? A voz da mente da moça, né? Teria sido melhor ficar em casa. Emburra essa cara para elas perceberem que você não está gostando. Não, melhor ainda, fale para elas que elas estão um saco, que agora
estão super amigas e você só fica de fora das conversas. Depois você cria uma cena e fala, é mesmo, já estou cheia dessas duas traidoras que se fazem de amigas, vou fazer isso mesmo. Olha o que aconteceu. Consegue perceber? Você e o diabo estão trocando 2 dedinhos de prova. Você caiu no joguinho dele. Em vez de desfrutar o almoço com suas amigas, escolheu tomar um cafezinho com o diabo e, consequentemente, estragar tudo. O que podemos fazer para evitar isso? Aqui eu quero dar um outro exemplo. Acontece muito com as mulheres. Quando o seu esposo está lá no celular, às vezes ele está vendo jogo, notícia, às vezes está vendo uma mensagem no WhatsApp, mas é outra coisa, ou ele está assistindo um vídeo, alguma coisa ele está fazendo e você tá. Aí o diabo começa. Ele tá conversando com outra no celular, ele tá teclando com alguém. E aí, você começa a criar aquilo. Aí quando dá fé, você já tá brigando, já tá criando briga entre seu marido, coisas que não tem nada a ver. E eu digo isso pra você porque um dia eu fui assim. E sabe como eu consegui deixar de ser assim? Primeiro, eu entreguei a minha vida para Deus e eu tomei a decisão que eu não queria mais ser assim. Segundo, que quando eu via ele no celular, que eu queria pensar assim, eu ia no banheiro, que eu já até ensinei isso para vocês, né? No quarto, aonde fosse, eu saía e eu falava para Deus, Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei a esposa que eu sou, eu sei o que eu faço, eu entreguei ele nas tuas mãos e eu não vou tomar para mim. Então, meu Pai, se ele está agindo de injustiça comigo, que o Senhor faça justiça. Se ele não está fazendo nada, que o Senhor também venha me mostrar, eu só não quero ser enganada, está nas tuas mãos. Eu voltava, ele ainda estava lá no celular, mas eu ficava tranquila. Não demorava 2 minutos, ele tirava. Aí ele dizia assim, amor, eu estava vendo aqui tal coisa. Aí ele ia lá me mostrar. Deus, ele faz, gente, ele ajuda. Mas por quê? Porque eu tomei a decisão de não conversar com o diabo na minha mente. De não ficar ali de conversinha, desconfiando por besteira. Sabe? E é assim que começa. Porque quando eu dava ouvidos, que eu criava toda aquela conversa, teve um dia que ele falou, eu não converso com nenhuma mulher, eu não saio para nenhum canto, mas agora eu vou fazer. E foi isso que ele fez, ele piorou. Por quê? Porque eu dava motivo, né? Até às vezes quando ele fala alguma coisa, hoje mesmo, ele estava falando com a minha filha, eu até falei assim, você está falando de mim, é? Aí ele, não, claro que não. Aí eu disse, tá vendo, né, Senhor? Se estiverem falando de mim, põe a mão. Aí ele, credo, ele já fica temeroso. Mas assim, porque eu também aprendi. Meu Deus, eu entreguei nas tuas mãos e eu não vou tomar pra mim. Eu não vou mais me ofender, né? Se estão falando, não vou. Se tá fazendo o que é errado, não vou. Porque eu quero ter paz. Eu não quero mais manchar o meu coração, magoar com o que quer que seja. Entendeu? Então pense nisso. Não deixe o diabo criar picuinhas com a sua amizade, no seu casamento, lá no seu trabalho, na igreja. Não deixe, tá bom? Vamos continuar que a gente já está quase finalizando. Esteja certa de que ele sempre vai tentar ter essas conversinhas com você. Não há nada que possa ser feito quanto a isso. Portanto, não se sinta culpada, mas você pode mudar a sua atitude. Em primeiro lugar, adote uma postura vigilante. Fique atento às palavras que chegam à sua mente. Em vez de recebê-las passivamente, de onde estão vindo essas ideias ou pensamentos que estou tendo agora? Pergunte-se. O segundo passo é ir contra o diabo. Não dê mais espaço para ele semear outros sentimentos destrutivos em seu coração. Assim que reconhecer a voz dele, faça exatamente o contrário daquilo que ele quer que você faça. Se ele quer que fique com raiva, pense em coisas que irão aplacar a raiva. Se ele quer que tenha mágoa, conceda o perdão e assim por diante. Ele sempre vai querer nos mostrar o lado negativo das situações. Nossa arma é usar um lado positivo. Por isso, ter bons olhos é tão importante nessa luta. No caso do exemplo citado, veja se tudo não seria diferente se lutássemos com bons olhos. Diante do pensamento negativo, olha só elas tão amiguinhas de que estão rindo tanto. De que estão rindo tanto? Por que me deixaram de fora? Pelo jeito eu não preciso da minha amizade?
O correto seria repreendê-lo e substituir por este: sai pra lá, somos todas amigas. Ainda que tenham mais identificação uma com a outra, eu prezo essa amizade e gosto muito da companhia delas. Ter amigas é tão precioso. Além disso, não sou dona delas. Quero que também tenham muitas outras amigas. E se ao voltar para a mesa, elas ficam tão envolvidas na conversa que se esquecem de lhe incluir e continuam conversando animadas e rindo sem parar, e em vez de ceder a voz maligna que diz: está vendo só? Foi para isso que você veio, para ser humilhada e desprezada? Teria sido melhor ficar em casa? Emburre essa cara para elas perceberem que você não está gostando? Fale que elas estão, siga este caminho e diga: saia em nome de Jesus. Elas estão tão divertidas e até esqueceram da vida. Como é bom ter amigas que dão boas risadas juntas. Como me ver junto a elas? Viu como tudo muda de figura? Então, use sua mente para repreender e para mudar a perspectiva de tudo, né? Do que está acontecendo. Não olhe com maus olhos. Fé em ação. Essa é a parte em que sua fé começa a entrar em ação. Ao reconhecer que determinado pensamento não vem de Deus, você usa sua fé para repreendê-lo e também para agir de maneira contrária ao que o diabo propôs. Esse é um exemplo simples, mas serve de base para trabalharmos nossa fé em questões maiores. Quantas vezes você já teve grandes sonhos, mas foi impedido por aquele pensamento que diz: você não vai conseguir, é demais para você. Pela fé, afirme o contrário: vou conseguir. Você age pela fé, na certeza de que aquilo não me está vendo. Isso. A concretização do seu sonho vai se realizar. Suas atitudes de fé farão com que aquilo se concretize. O mesmo princípio pode ser aplicado em relação aos sentimentos. Às vezes, do nada, podemos nos sentir muito tristes, com vontade de chorar. De alguma forma, sentimos que não valemos nada ou que tudo está contra nós. O que fazer? Haja pela fé, contrariando os sentimentos ao afirmar: não vou ser vítima, eu tenho valor. E na minha oração eu falei: meu Deus, eu sei que eu posso, eu consigo, porque o Senhor é comigo. Olha só a diferença, né? Tenha em mente que esses pensamentos não são seus, eles foram soprados pelo diabo e às vezes até parece que são seus próprios pensamentos, porque parecem do nada em sua mente. Não adote esses pensamentos, combata-os. Caso contrário, se tornarão realmente seus e você viverá de acordo com eles. Será que esses sentimentos negativos podem ser encontrados em Deus? Eu creio que não. Uma vez que não estão nele, isso significa que também não lhes pertence, porque você foi criada à imagem do próprio Deus. Não se aproprie de algo que nunca lhe pertenceu. Como combatê-los? Depois de salientar a mentira que aquela ideia ou emoção contém, tome uma atitude que demonstre o contrário. Se em uma reunião importante a maligna voz falar, vai dizer o quê? Suas sugestões são ridículas, tome essa decisão. Vou ser ousada, não vou me acanhar. Não, tome essa decisão. Vou ser ousada, não vou me acanhar. Então dê um passo de fé, ignore a timidez e faça a sua sugestão. Faça isso ainda que se sinta sem jeito e meio nervosa. Da primeira vez pode ser meio desconfortável, mas da segunda vai ser melhor, pode ter certeza. Então, tome atitude de fé. Se tem pensamentos contrários, não. Fale coisas positivas para você. Mais agradável, mais bela. A fé é um presente precioso que Deus nos deu para usar e alcançar as coisas maravilhosas que Ele tem reservado para nós aqui mesmo na terra. Paz, segurança e muitas outras. Gente, esses gatos não são aqui, tá? É lá no terreno do vizinho agora, no quintal do vizinho. A nossa gatinha, rapidinho, nossa gatinha morreu, né? E ficou só os 2 filhinhos dela. E que já estão um pouquinho grandinho e estão pra lá, mas a gente sentiu muito, né? Mas é assim mesmo. Tá, vamos continuar. Cadê? A fé é um presente precioso que Deus nos deu para usar e alcançar as coisas maravilhosas que Ele tem reservado para nós aqui mesmo na terra. Paz, segurança e muitas outras. Se você não desfruta desse tipo de bênção, pense bem se isso não se deve ao fato de estar tomando cafezinho com o diabo.
Quando está andando na fé, você repreende pensamentos ruins e vai na contramão do que dizem. Você não os aceita. Assim se vive pela fé. E ao agir desse modo, agrada-se a Deus. Esse é o primeiro passo para se tornar uma pessoa mais bela. Tenho certeza de que, ao colocar sua fé em prática, você se tornará uma pessoa diferente e até os que estão ao seu redor notarão isso. Exerça sua fé. Se lhe vier um pensamento negativo, tenha uma atitude positiva, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Se for um sentimento de inferioridade, escolha ser grande, pela fé, ainda que as pessoas ao seu redor não acreditem nisso. Aí tem a tarefinha, né? Coloque sua fé em prática. Vamos considerar hoje as seguintes questões. Onde andam meus pensamentos? Procure saber onde é que estão andando seus pensamentos. Tenho dado ouvidos às vozes negativas? O que elas me dizem? Anote num papel, né? Venho colocando minha fé em prática? Como? Comece a analisar seu comportamento hoje mesmo. Em que momentos você se detém em pensamentos ruins sobre si e sobre os demais? Você se sentiu para baixo em algum segundo? De que forma poderia ser respondida essas ideias negativas? Não faça isso apenas hoje. Pense nessas questões diariamente. A autoanálise deve fazer parte de sua rotina de agora em diante. Através dela, você se tornará mais alerta e vigilante e terá mais facilidade em reconhecer e repreender as vozes que a puxam para baixo, bem como as vontades de seu coração, que são contrárias às vontades de Deus. Depois de colocar sua fé em prática, você perceberá uma grande diferença em si mesma. Perceberá que se tornou mais linda. Que maravilha! E a dica de beleza, roupa de casa também é roupa. Os maiores crimes contra a aparência são cometidos com a roupa de ficar em casa. Camiseta furada, pantufas deformadas, roupões poluídos, um verdadeiro show de horrores. Mas e daí? Ninguém vai ver. Ué, você vai ver. Seu marido também, coitado. Seja elegante em casa, avalie as condições das suas roupas de ficar em casa e veja se já não está na hora de promovê-las a panos de limpeza. Coragem, você consegue. Então, use a fé, seja de fé. Não dê ouvidos, nem deixe os maus pensamentos lhe consumirem, nem corroerem. E quando você sentir isso, use a fé, combata com pensamentos positivos. Que Deus é com você. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura, né, desse livro, Mais Linda em 40 Dias, da Dona Nanda Bezerra, né? Nós estamos no dia 28 e eu tenho certeza que tem ajudado muitas de vocês, assim como me ajudou e continua me ajudando, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para que esse vídeo, não só esse como os outros, cheguem a mais mulheres, tá bom? Que Deus abençoe.